Olá, pessoal. Hoje iremos apresentar o trabalho de conclusão de disciplina de operação de vias de transportes. O trabalho é composto por mim e pela Júlia. Bom, o modal escolhido pelo projeto de menção de vias de transportes foi o modal rodoviário. O modal rodoviário, ele é um transporte terrestre de pessoas e cargas, realizado através de rodovias ligadas a terminais por meio de veículos como caminhões, ônibus, automóveis e motocicletas. As primeiras rodovias brasileiras, elas surgiram lá no século XIX, mas a ampliação da malha rodoviária, ela ocorreu a partir do governo Vargas, em 1932. O território nacional, ele tem mais de 1.750.000 quilômetros de rodovias no país e é um dos principais meios de locomoção, tanto para cargas quanto para pessoas. A NTT, ela é o órgão responsável por fiscalizar e controlar os movimentos nas estradas. 60% do transporte de cargas no país é realizado por 3 tipos de operadores: as transportadoras, as empresas de carga própria e os transportadores autônomos. Dentre os aspectos impulsionadores restritivos, a gente tem aqui nos aspectos impulsionadores, o uso e desenvolvimento de biocombustíveis tem crescido bastante. O modal rodoviário no transporte de certas mercadorias, principalmente as do e-commerce. Ele possui uma agilidade na entrega de mercadorias para curtas distâncias, controle da rota e estruturação do itinerário com maior flexibilidade. Ditos restritivos, a gente tem que as condições de distribuição afetadas por impactos climáticos, riscos de acidentes devido a condições adversas das rodovias, valor de fretamento alto e capacidade da tração de carga bastante reduzida. Dos aspectos sociais, em relação aos transportes de carga, eles dizem respeito ao cuidado e à preocupação com todos os envolvidos, desde a saúde do caminhoneiro até a satisfação do consumidor final, tendo em vista que os motoristas são fundamentais para o funcionamento deste modal, né? E, e os motoristas autônomos, eles possuem uma série de obrigações que poderiam ser divididos com os dois, como, por exemplo, na vistoria do veículo que irá ser utilizado. E a decisão de viagem final ou não, ela fica a critério do próprio condutor, o que pode gerar sérios riscos à saúde do trabalhador e da própria sociedade. Dos riscos políticos, a gente tem que, no Brasil, não há uma priorização por parte do governo brasileiro na adoção de outros sistemas de transporte. Então, acaba que a gente sempre utiliza o modo rodoviário, né? Por quê? Porque para o governo não faz muito sentido eles usarem na campanha uma nova construção de ferrovia, por exemplo, porque a implementação é cara, é demorada e sem impacto eleitoral. Então, por isso eles acabam não focando muito nesse tipo de, de solução, né? De, de essa licitação a empresas privadas para expansão e manutenção das redes de transportes. Porém, essa solução ela esbarra em duas questões. Uma que não é fácil manter um nível de padronização em todos os projetos executados por mais de uma empresa responsável. E também o histórico de corrupção do país ele é bastante grande, né? Bastante conhecido, principalmente no setor de transportes e das construtoras. Bom, dos aspectos econômicos, a gente tem que os aspectos econômicos nos transportes, eles estão diretamente relacionados a ações e estratégias que reduzam ou interrompam impactos financeiros nas corporações. Para que isso ocorra, as organizações elas devem selecionar os veículos utilizados, otimizar rotas, otimizar também a capacidade de transporte e sempre estar verificando o seguro de cargas e veículos, até para não ocorrer nenhum custo adicional para a empresa.
Dos custos externos, a gente tem, que dentre os custos apresentados, presentes, na verdade, no modal rodoviário, a gente tem os custos operacionais dos veículos e suas despesas, como consumo de combustível, óleo, manutenção, pneus, acidentes, pedágios e multas. Deve-se considerar também o salário do motorista e ajudantes, né, e as taxas de seguro e de licenciamento. Quanto às vias, a gente também possui custos, desde os projetos de implementação, construção, manutenção, até, de fato, a operação das vias. E de acordo com a CNT, o roubo de cargas é um dos principais problemas no modal e acarreta um prejuízo de aproximadamente 32 milhões de dólares em média todos os anos. Algumas atualidades do modal no Brasil. Eh, com o avanço da tecnologia, muito tem se investido nos sistemas de gestão para automatizar os processos de trabalho. Os programas que mais recebem investimento atualmente no setor são os rastreamentos de veículos e a roteirização do trajeto de entrega. Bom, no rastreamento de veículos, ele tem auxílio na segurança e estimativa do prazo de entrega. E na roteirização do trajeto, ele tem a otimização do tempo, escolha da melhor rota e consumo de combustível. O avanço do e-commerce também, ele vem abrindo caminho para pequenos empreendedores, quando se trata da distribuição de mercadorias. Como os produtos adquiridos pela internet, eles tendem a ser mais leves e pouco volumosos, busca-se veículos de pequeno porte que possuem a capacidade necessária, eliminando assim grandes frotas de caminhões. E também o que vem crescendo é a utilização da logística compartilhada, gerando mais agilidade no serviço e maior possibilidade de lucro. Bom, o projeto escolhido sobre o tema de dimensionamento de vias é uma tese que trata sobre a consistência geométrica de rodovias brasileiras de pista simples. O método ele utiliza modelos próprios para estimativa da velocidade operacional, critérios de aplicação das taxas de aceleração e desaceleração e propõe um índice para a classificação das rodovias por quilômetro por trecho, o ICG, que é o Índice de Consistência Geométrica. No estudo de caso, 14 trechos rodoviários são analisados. A classificação obtida é confrontada com 4 índices de acidentes distintos, resultantes de uma base de dados de acidentes de 6 anos, com 14.608 ocorrências. O resultado deste confronto apresenta a correlação entre o índice de consistência geométrica por trecho proposto e o índice de acidentes totais e parciais. O projeto ele é dividido em 6 capítulos. Dentre eles a gente tem a introdução, referencial teórico, mas a gente vai dar um foco maior no estudo de caso e nas análises dos resultados. O projeto ele é bastante completo, possui conceitos bastante técnicos, como também fórmulas específicas para cálculo de geometria das vias, e ele também utiliza um software bastante conhecido, que é o IHSDM, que é o Interactive Highway Safety Design Model. Bom, o projeto a aplicação do método, né, ela se dá através de um estudo de casos de rodovias do estado do Rio Grande do Sul. E a realização deste estudo de caso, ela tem por objetivos avaliar o método proposto, analisar e classificar as rodovias de pista simples do Rio Grande do Sul através dos critérios de segurança 1 e 2, e os índices de consistência geométrica por quilômetro e por trecho, e por último, confrontar a classificação com dados de acidentes. Bom, o método de análise da consistência geométrica apresentada apresenta, na verdade, 3 núcleos principais e um secundário, que são a determinação da velocidade operacional potencial, o cálculo da velocidade operacional efetiva, os critérios de classificação 1 e 2, e também o índice de consistência geométrica. Bom, aqui, uma vez obtido o perfil de velocidades por sentido de via, as mesmas são confrontadas com a velocidade de projeto,
que é o critério de segurança 1, e entre si para elementos planialtimétricos distintos, que é o critério de segurança 2. O critério de segurança 1 ele é obtido pela subtração direta entre a velocidade operacional efetiva de uma dada estaca por sentido da via e a velocidade de projeto. O critério de segurança 2 é avaliado para elementos planialtimétricos consecutivos, que vai de curva a curva e tangente de curva. Nesse sentido, deve ser determinados, por esse sentido, os valores máximos e mínimos de forma a identificar reduções bruscas de velocidade. O índice de consistência geométrica por quilômetro ele é obtido da composição dos critérios de segurança 1 e 2, e o índice de consistência geométrica por trecho ele resulta da média geométrica dos índices de consistência geométrica por quilômetro. Todo o processamento dessa etapa ela ocorre com planilha automatizada, desenvolvida no software Excel, que gera todos os dados automaticamente, dando um relatório, né, de análise de consistência geométrica. A gente também tem um anexo para conversão de dados georreferenciados em elementos planialtimétricos, que ajuda no processamento de dados georreferenciados. Bom, na realização do projeto foram criados critérios para seleção e descarte das vias. O critério de seleção e descarte regional, ele constituiu em identificar uma região que permitisse o desenvolvimento do estudo. Por questões de ordem prática, optou-se por trechos rodoviários do estado do Rio Grande do Sul, cadastrados no Sistema Rodoviário Estadual. Ajudaram para essa escolha as rodovias do estado do Rio Grande do Sul já estarem georreferenciadas e o modelo de estimativa da velocidade ter sido calibrado para as rodovias do estado. Já na seleção de descarte por todos os acidentes, na base de dados recolhidos estão registrados 14.608 ocorrências de acidentes ao longo dos anos de 2000 a 2006. Cada ocorrência de acidente apresenta as informações de rodovia, quilômetro, tipo de acidente, número de ilesos, de ferido leve, ferido grave, óbito, severidade e data, conforme a tabela mostra. O tipo de acidente ele foi utilizado na filtragem da base de dados para a elaboração do índice de acidentes parciais, reduzindo a mesma para 12.292 ocorrências. Por essa análise, acidentes que apresentam forte relação com características geométricas da via foram considerados, como abarroamento, capotagem, colisão frontal e traseira, saída de pista e tombamento. Agora, atropelamentos, choques com objetos fixos e acidentes sem classificação, eles foram totalmente desconsiderados. Aqui, vocês conseguem ver alguns dos trechos considerados, né? Mostram aqui. Tipo, São Marcos, fim da pista dupla, estrada VRS, e aqui vocês também conseguem ver a classe, a velocidade, o marco da quilometragem. E, bom, do total de 292 quilômetros processados, 225 quilômetros foram considerados válidos para confronto com a base histórica de acidentes. Também foram estabelecidas as velocidades iniciais e finais. Em face à dificuldade de obtenção dessas informações, foi estabelecida em 60 km por hora para trechos de estudo. Essa definição ela ocorre do pressuposto da existência de intersecções ou acessos, né, nos segmentos de ingresso da via. E essa velocidade ela é regulamentada em 60 km por hora. Bom, o emprego do método proposto nos trechos adotados do estudo de caso permitiu avaliar alguns aspectos positivos e negativos em sua utilização. Os principais aspectos positivos observados foram a facilidade de obtenção dos elementos planialtimétricos, rapidez no processamento dos elementos planialtimétricos, né, na obtenção dos relatórios de análise de consistência geométrica. E dos pontos negativos, a gente tem a fatos de dados do volume diário médio anual equivalente para os trechos classificados, e que fez com que a base de dados, né, diminuísse primeiramente de 1.100 para 292
quilômetros, e depois diminuiu mais um pouco, né. E também a dificuldade de se obter informações básicas sobre as rodovias, como a classe, região, velocidade de projeto, entre outras. Nessa tabela é possível observar os valores registrados do índice de consistência geométrica e dos índices de acidente por trecho. Também são indicadas as principais características das rodovias, como região, classe e velocidade de projeto. Analisando a tabela, é possível identificar esse trecho aqui, que ele possui um índice de consistência geométrica de trecho igual a 16 e um índice de acidente total de 6,82. Já aqui a gente possui o, o segundo melhor trecho, que possui um ICG de 94 e um índice de acidentes totais de 0,70. Já aqui, a primeira tabela, ela apresenta a classificação dos 225 quilômetros segundo sua consistência geométrica. Observando os dados, é possível perceber a divisão dos quilômetros avaliados em dois grandes grupos: os classificados em projeto bom, os classificados em projeto fraco e projeto regular. Também é possível notar suas velocidades médias. Analisando os índices de acidentes médios por classificação, é possível identificar que os valores menores estão associados à classificação projeto bom. Os valores obtidos para a classificação projeto regular são maiores que os registrados na classificação projeto fraco, o que, de certa forma, não condiz com o esperado. Já na tabela 35, indica a classificação obtida para os trechos analisados, segundo o indicador do ICG trecho, né, que é o índice de consistência geométrica por trecho. Dos 14 trechos avaliados, 5 foram classificados como bons, 2 como regulares e 7 como fracos. Os índices de acidentes da tabela, eles referem-se à média aritmética dos índices por trecho segundo sua classificação. Também é possível notar que os índices de acidentes totais e acidentes parciais são maiores quando a classificação por trecho foi considerada como por trecho foi considerada como fraca, o que de fato era de se esperar. Algumas considerações finais. Em relação à análise da classificação obtida do estudo de caso, os trechos selecionados para estudo de caso, eles apresentaram baixo desempenho pelo critério de segurança 1 e alto desempenho pelo critério de segurança 2. Os desempenhos registrados no ICG de quilômetro e índice de consistência geométrica por trecho, eles resultaram da composição dos dois critérios de segurança, sendo fortemente influenciados pela velocidade de projeto. As rodovias com velocidade de projeto abaixo de 80 quilômetros por hora, elas foram as que obtiveram os mais baixos índices de consistência geométrica por trecho. Já em relação à análise do índice proposto versus os índices de acidentes viários, tanto o índice de consistência geométrica por quilômetro como por trecho apresentaram correlação significativa com os índices de acidentes adotados para confronto. A maior correlação obtida foi de 0,59 entre o ICG trecho e o índice de acidentes parciais já era aguardada. Contudo, surpreendeu pelo valor obtido, que pode ser interpretado como de correlação moderada. Os resultados indicam que o método de análise de consistência geométrica proposto, ele pode ser utilizado como ferramenta auxiliar e preliminar na avaliação da segurança viária de rodovias já implantadas ou em fase de implantação, né, de projeto. Aqui algumas referências. Bom, o projeto de gerenciamento de vias que a gente escolheu foi o modal aéreo. O transporte aéreo é uma modalidade de transporte realizada através do ar, através de veículos como aviões, helicópteros, balões, dirigíveis teleféricos e dentre outros. É considerado um dos transportes mais seguros de cargas e pessoas, utilizado geralmente para efetuar transporte de produtos perecíveis, cargas urgentes e objetos valiosos. Alguns aspectos impulsionadores e restritivos desse modal. Aspectos impulsionadores. Ele possui maior segurança, tanto para o transporte de cargas quanto de pessoas, oferece um serviço de saque e rastreamento humano muito bom, ou seja, com informações atualizadas ao vivo, como embarque e desembarque, o que facilita na localização da carga. Ele possui
diminuição de avarias e erros humanos, pois a maior parte do manuseio das cargas é efetuado de forma mecânica, e a armazenagem ocorre nos próprios aeroportos, geralmente no modelo just-in-time, e ele percorre grandes distâncias em curto período. É um transporte bem recomendado para transportar mercadorias de grande valor e materiais perecíveis, em algumas situações, como por exemplo na parte de transporte de órgãos, por ser bastante rápido, né? Ele é o ideal para transportar esse tipo de carga. Já os aspectos restritivos, o primeiro que podemos citar é a infraestrutura insuficiente, tanto dentro do nosso estado quanto do país. Geralmente, ele possui integração com outros modais também, porque não é capaz de efetuar o transporte porta a porta, como o rodoviário, né? Polui bastante, muitas poluições atmosféricas, e possui alto custo de manutenção, implementação, fretes e combustíveis. Então, é um transporte bastante caro. Aspectos econômicos. A indústria aérea permite a conexão da indústria nacional com o resto do mundo, de forma a expandir a atuação do nosso comércio exterior. É um setor sólido, empregando mais de 1,1 milhões de pessoas, com uma contribuição bastante expressiva no PIB nacional, de 32,9 bilhões de dólares. O modal também é importante por incentivar a busca de novos mercados e tecnologias, cooperando para o desenvolvimento da economia. Aspectos sociais. O ambiente físico, social, emocional e de vivências do aeroporto e da aeronave constituem demandas desafiantes para a gestão e para a produção de condições favoráveis a um voo de sucesso. Alguns desses aspectos são a segurança pessoal, patrimonial e nacional, o controle de atividades ilegais nos dois ambientes, a eficiência, segurança e eficácia dos voos e viagens, o conforto e a satisfação dos clientes e a segurança jurídica, dentre outros aspectos. Aspectos políticos. Novas medidas do governo têm sido benéficas para o modal aéreo. O governo brasileiro adotou medidas postergando o recolhimento de tarifas de navegação aérea, adiando o pagamento de outorgas aeroportuárias e sem cobrar multas e prorrogando as obrigações de reembolso das empresas aéreas, tendo em vista os problemas que podem ocorrer após o setor passar pela mais profunda crise econômica da história devido à pandemia do novo coronavírus. Custos externos. Assim como os modais terrestres, os custos do modal aéreo são divididos em custos fixos, variáveis, financeiros e administrativos. Dentre esses custos, podemos incluir, desculpa, amiga, isso eu vou ter que gravar de novo. Custos externos. Assim como os modais terrestres, os custos do modal aéreo são divididos em custos fixos, variáveis, financeiros e administrativos. Dentre esses custos, pode considerar os externos como combustível, taxas de voo, manutenção e despesas da tripulação. Segundo o CNES 2014, à medida que uma aeronave aumenta sua produtividade, seus custos por hora voada caem, e quanto maior o tamanho da aeronave, menor será seu custo por tonelada. Atualidades do modal no Brasil. Uma das principais tendências é que, por meio de acordos bilaterais com outros países, o mercado internacional seja mais aquecido. Isso gera a necessidade de transportar com melhor custo-benefício entre os países, aumentando então a preferência pelo modal aéreo. Novas tecnologias, novos acordos e aeronaves cada vez melhores e com maior custo-benefício são alguns dos pontos mais fortes para os próximos anos, sem contar na inserção das empresas ultra low cost no mercado. Estudo de caso. O projeto que a gente escolheu para estudo de caso no modal aéreo
foi uma dissertação apresentada como requisito para a conclusão de mestrado em informática, do autor Antônio Márcio Ferreira Crespo. O título é Aprendizagem por Reforço aplicada ao gerenciamento tático do fluxo de tráfego aéreo, e a instituição a Universidade de Brasília. O projeto é estruturado em 7 capítulos, dentre eles introdução, conclusão, a modelagem, a fundamentação teórica, mas o capítulo que a gente vai focar, que a gente vai dar foco aqui, que foi o que nos chamou mais atenção, vai ser o capítulo 6 de estudo de caso. Porém, antes de entrar nesse capítulo, eu preciso explicar um pouco sobre o que é o gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo. O gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo é um problema que envolve a sincronização em tempo real, e muitos estudos vêm sendo realizados em busca de uma solução computacional. O problema tático do ATFM pode ser analisado sob forma de problemas específicos, que podem ser subdivididos em 3 subproblemas: a compilação e a análise do cenário aéreo, o dimensionamento da medida aplicada e a análise do impacto da medida aplicada. Ou seja, atualmente possuem alguns problemas nesses setores e vem sendo realizado vários estudos procurando uma solução computacional. E essa dissertação, esse autor, ele foi em busca, né, de protótipos e aplicou na vida real para buscar, então, a solução para esse problema. Estudo de caso e aplicação. Então, para realizar o estudo de caso, foram utilizados 2 protótipos, que possuem um conjunto de ações diferentes. O protótipo 1, MAD, Módulo de Avaliação e Apoio à Decisão, complementa um conjunto de ações geradas exclusivamente pelo módulo de balanceamento de fluxo. Já o protótipo 2, MAD, também um módulo de avaliação, utiliza um conjunto de ações que incorpora um subconjunto formado pelas ações aplicadas por gerentes de fluxo de tráfego, do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea. Foi utilizado para efetuar esse estudo alguns algoritmos, dentre eles a aprendizagem por reforço. A aprendizagem por reforço é uma vertente metodológica da inteligência artificial, que permite agregar um agente à capacidade de perceber determinado ambiente, atuar nesse ambiente e obter uma consequência de acordo com a sua atuação. Ou seja, a aprendizagem por reforço, ela é uma inteligência artificial que consegue perceber, né, esse programa, ele consegue perceber o ambiente que ele está atuando, ele consegue efetuar ações e, entre essas ações, ele pode receber consequências em termos numéricos. Então, para efetuar esse estudo, para efetuar esses testes, foi utilizado um tipo de aprendizagem por reforço, que foi o algoritmo Key-Learning. É um algoritmo de aprendizagem por reforço baseado em recompensa atrasada, e seu objetivo é maximizar Q, que é definida como a recompensa esperada por adotar a ação A no momento em que vigora um estado S. O algoritmo mantém atualizado uma tabela de valores Q, um valor para cada combinação de estado-ação. Aqui possuímos a comparação da convergência MAD e MAD2, dos 2 protótipos. E o gráfico da aplicação real dos resultados. O primeiro protótipo, a gente pode observar, na verificação de convergência, que ele sinalizou a convergência do algoritmo Q e levou cerca de 60 mil interações para alcançar a condição de parada. Ou seja, os valores de Q evoluíram de menos 75 para 0, resultando em um cenário sem congestionamento. Já o protótipo 2, ele sinalizou também a convergência com o algoritmo Q-Learning, mas levou mais de 70 mil interações, ou seja, ciclos de aprendizagem, para alcançar a condição de parada.
Os valores de Q evoluíram de menos 79 para zero. Já a aplicação de ambos, pode-se observar que os protótipos tiveram comportamentos similares e deram ações parecidas. Tempo de aprendizagem. Para verificar o tempo de aprendizagem de cada um dos protótipos, foram efetuadas iterações e utilizando duas estações diferentes. A primeira estação de trabalho era dotada com processador Intel Core Duo, memória RAM de 2 GB e sistema operacional Windows, de 32 bits. Já a estação de trabalho 2, ela tinha processador Intel Core 2 Quad, memória RAM de 4 GB e o sistema operacional Phoenix Extreme. Os dois foram produzidos em desenvolvimento de linguagem Java. Discussões e resultados. Para efetuar esses testes, foram efetuadas algumas projeções de distribuição das aeronaves nos setores de controle nacional em diferentes dias e horários. Foi separado em 3 testes. O cenário de teste, que foi a distribuição das aeronaves nos setores de controle nacionais, no dia 6 de março de 2008, entre as 8 da manhã até 1 da tarde. Foi efetuado o segundo cenário, foi o de verificação de convergências, que daí foi distribuídas as aeronaves nos setores de controle no dia 18 de março, das 10 ao meio-dia. E o cenário de aplicação, onde a distribuição das aeronaves ocorreram no dia 17 de março de 2008, das 10 da manhã até meio-dia e meio. Após efetuar esses testes, teve um teste inicial, que foi para validar os protótipos, onde o primeiro teste foi efetuado aplicando o MAD, os 2 MADs, num cenário simples, onde havia pouca saturação. Nesse primeiro teste, não obtiveram os resultados desejados. Então, foi efetuado novos experimentos a fim de conseguir comportamentos semelhantes dos protótipos. Após efetuar 100 vezes os experimentos, os resultados finais chegaram aos desejados. Pode-se concluir que o comportamento do algoritmo convergiu de modo satisfatório, tendo em vista que os protótipos geraram ações que contribuíram de forma positiva na redução das saturações dos cenários aéreos testados. Com o desenvolvimento desses protótipos, foi possível demonstrar a aplicação real da inteligência artificial na busca de soluções nacionais para a problemática ATFM. E foi possível observar a importância, dos desenvolvimentos de sistema computacional para auxiliar os gerentes de fluxos de tráfegos humanos, a otimizar suas ações. Então, após efetuar esses testes, foi possível enxergar que o trabalho humano junto com o trabalho computacional pode ser bem viável para solucionar alguns tipos de problemas. E as referências. Muito obrigada pela atenção.